Um monte de homem que eu conheci que tinha ministério, tinha chamado, mas tinha uma mulher briguenta ao seu lado. Entrava no departamento, entrava em outro, entrava em outro, e o cara com um chamado pastoral, chamado profético. Pergunte a uma dessas pessoas que estão hoje. E esses homens sem força, dominados, governados. A mulher começava dentro de casa a falar mal da liderança. E o cara não tinha a capacidade de levantar a voz e dizer para ela: pare de falar mal dos líderes, porque você está amaldiçoando a nossa casa. Assuma o lugar, a sua postura de macho dentro da sua casa. O texto base, e eu vou me deter apenas nele, está lá em Mateus capítulo 25. Eu queria que pudesse colocar na versão RA aqui para nós lermos, a partir do versículo 14, Mateus 25, 14. Aqui Jesus está contando uma parábola aos seus discípulos, e esta é conhecida como a parábola dos talentos. Então, repete assim comigo, diga: a parábola dos talentos. Quem aqui já ouviu falar sobre a parábola dos talentos? Amém, a maioria. Então, a partir do versículo 14, a gente vai lendo e eu vou dando as pausas necessárias para ir compartilhando com o seu coração aquilo que Deus pôde compartilhar com o meu coração. E o verso 14 diz o seguinte, lembra que aqui são palavras de Jesus, e ele diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Vamos parar alguns minutos por aqui. E eu queria chamar a sua atenção sobre alguns detalhes que me chamam a atenção nesses 2 versos iniciais que nós lemos. Aqui Jesus, nessa parábola, ele está falando sobre o reino de Deus. Então, ele vem com algumas parábolas já anteriores a esta. E aqui nós encontramos ele falando sobre essa parábola dos talentos, a tão conhecida parábola dos talentos. E aqui a Bíblia acabou de nos contar que Jesus compara o reino de Deus a um homem que se ausentou do país. Mas antes de se ausentar do país, e esse homem aqui, ele aponta para o Pai, para Deus, para o Senhor. Então, esse homem, antes de ausentar-se do país, ele faz uma coisa. Ele chama os seus servos e lhe confia os seus bens. Isso está no verso 14. Quando nós paramos para observar esse verso 14, uma das coisas interessantes que eu noto aqui é que esses homens que foram chamados para uma responsabilidade maior, eles já eram servos. Coloca para mim o verso 14, por gentileza. Pode deixar aí. Observa que estes homens que foram chamados, e a estes foram confiados 5, 2, 1 talento, eram 3 ao todo. Estes homens não passaram a servir ao Senhor quando receberam os talentos. Estes homens já eram servos antes de receberem os talentos. Estes homens já serviam ao homem citado por Jesus, que é o Senhor, o Deus Pai. Então, quando nós observamos isso, a gente percebe um cenário aqui. Um cenário de serviço, um cenário de fidelidade, porque você há de concordar comigo que ninguém daria talento ou talentos a alguém que está sendo infiel no serviço que já executa. Esses homens já executavam um serviço para o Senhor, e certamente porque o Senhor os considerou fiel,
agora deu a eles talentos. Esse homem estava para ausentar-se do país e precisava que aquilo que ele geria, aquilo que era dele, pudesse ser multiplicado. Certamente, na mente desse senhor, esses 3 homens dariam continuidade à produção que o próprio Senhor, tendo eles como servo, já obtinha dia após dia. Havia um resultado que estes servos demonstraram, e por causa dessa demonstração de fidelidade, estes 3 foram escolhidos para algo maior. Quem está entendendo? Então, esses homens, esses 3 homens da parábola dos talentos, eles não se tornaram servos quando receberam 5, 2 e 1 talento. Eles já o eram e certamente demonstraram fidelidade, ao ponto de que quando o Senhor pensou em se ausentar dos seus negócios e do país, passou para a mão deles a missão de dar continuidade ao rendimento que dia a dia esse Senhor com os seus servos vinha obtendo. Quem está entendendo? Isso é interessante. Uma outra coisa que nós observamos aqui, no verso 15 agora, pode deixar lá, é que a Bíblia acabou de nos contar que a esse Senhor deu 5 talentos. A outro, esse Senhor deu 2 talentos. E a outro, o último, esse Senhor deu 1 talento. Presta muita atenção naquilo que eu vou dizer para você agora. Quando nós observamos esse verso 15, o final dele vai dizer que essa divisória, essa distribuição foi feita tendo um parâmetro. Repete comigo a palavra, diga parâmetro. Mais forte, diga parâmetro. Qual foi o parâmetro que o Senhor usou para dar os talentos, distribuir os talentos a esses servos? O final do verso, que vai aparecer daqui a pouco, vai falar para nós que esse Senhor deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, lidando com aqueles servos no dia a dia, ele observou: esse aí tem capacidade para 5. Esse aqui tem capacidade para 2. Coloca o verso 15 para mim, por gentileza. E esse aqui tem capacidade para 1. Então, perceba que não foi uma coisa aleatória. Não foi também por gostar mais de um do que do outro. Repetindo, não foi aleatório, não foi um sorteio. E também não foi por se identificar, gostar mais de um do que do outro. Qual foi o parâmetro que o Senhor utilizou para essa distribuição? A capacidade de quem? Dos servos, de cada um deles. Então, observa. Se eu e você estamos insatisfeitos, e lembra, toda essa ministração se remete ao contexto de igreja. Porque estamos falando sobre amor e serviço na igreja. Quem entendeu? Então, para e pensa comigo. Você está satisfeita, satisfeito, insatisfeita ou insatisfeito com o que você tem feito? Com o que você recebeu? Eu sei que tem gente aqui, né, que não está nem aí para receber nada. A pessoa quer mesmo sentar no banquinho e apenas usufruir de tudo que é feito nesse lugar. Essas pessoas foram instigadas nestas quintas-feiras a levantar-se do banco e gerar algo para Deus. Mas eu sei que também aqui existem outras pessoas que julgam que mereciam mais, que julgam que deveriam ter mais. Eu deveria ter mais do que eu tenho. Eu deveria executar mais do que eu executo. Eu gostaria de que fosse me dado mais. E aí você pode incorrer no erro de pensar: não me dão por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Ou você pode
ser bíblica e entender que se mais não está te sendo dado, é porque ainda não foi demonstrado por você, para os líderes dessa casa, uma capacidade. Rose, essa capacidade é o quê? É um estudo secular? É um trabalho que eu executo fora daqui? O que seria essa capacidade? Queridos, essa capacidade é muita coisa, que não vai dar tempo para a gente esmiuçar aqui. Mas uma das coisas essenciais é coração alinhado. Certa vez, um pastor disse para nós: nós contratamos corações e treinamos habilidades. Tem gente que se considera habilidoso, habilidosa demais, só não tem um coração para ocupar o que ele ou ela julga que deve ocupar. Então perceba, o reino de Deus não se trata de habilidades. Porque essa capacidade aqui não é apenas o ser desenrolado. O ter 1, 2, 3, 4 cursos superiores. E chegar nessa igreja e ser extremamente relevante nesta casa. Não. Essa capacidade é um conjunto de virtudes que dia a dia nós desenvolvemos. Eu vou te dar um exemplo bem simples e que você vai perceber que muitos de nós tropeçamos nele. Pessoas que querem ocupar um determinado lugar, exercer uma determinada influência, mas têm o coração oposto aos seus líderes. São pessoas que também, além disso, são pessoas que vivem em intrigas com outros irmãos. Eu pensei que eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou falar isso aqui, nesse momento. Eu tenho 21 anos de convertida. E desde que eu me converti, que eu fui muito intensa na igreja, eu vinha da Umbanda. Então, depois que você vem de uma realidade dessa, não dá para você ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você é quente, ou você é frio. E eu recebi muitas ameaças quando saí daquele contexto de Umbanda. De que eles iam me pegar, iam me maltratar, iam me ferir. Então eu precisava realmente mergulhar em Deus, nas coisas de Deus. E eu fiz isso em todas as esferas. Eu trabalhava 9 horas por dia. Comecei a trabalhar quando eu tinha 16 anos de idade. Numa loja de móveis. Trabalhei nessa loja por 7 anos e 8 meses. E só saí porque eu quis sair. Por que eu estou falando isso para você? Porque nesse processo de vida com Deus, eu sempre procurei fazer o melhor e ser a melhor pessoa. Depois de 2 anos de convertida, foi quando o Júnior e eu, no ano que nós nos casamos no ano de 2005, completamos 17, agora de setembro, 19 anos de casados. Foi quando nós decidimos sair da igreja que congregávamos para ir para o Verbo da Vida de Agrestina na época. Na minha igreja local, antes dessa mudança de ministério, eu sempre fui muito intensa, sempre estive envolvida em tudo, com muita força, em tudo que me era dado. Nunca causei problema em departamento nenhum. Eu desafio levantar-se qualquer pessoa, em todos os lugares da igreja que eu passei, nessas 2 igrejas, 3, porque embora foram 2 ministérios, mas eu passei por mais de um Verbo da Vida. Estou no 3º Verbo da Vida. Pastoreamos Agrestina, antes fomos Ovelhas, copastoreamos Caruaru, e hoje pastoreamos Gravatá. Durante toda essa jornada, especialmente no Verbo da Vida, Agrestina, na época em que ainda não pastoreávamos aquela igreja, nós, Júnior e eu, passamos por todos os departamentos daquela igreja. Absolutamente todos. Passávamos um tempo em um departamento, fora o fato de que fazíamos parte de vários departamentos ao mesmo tempo. E passamos por todos.
de tesouraria, tudo que você possa imaginar. Da parte mais interna à parte externa, como líder de evangelismo. Nunca saímos por insatisfação. Nunca mudamos de departamento. Eu vou deixar esse departamento porque tínhamos uma intriga com o líder dele. Ou com o irmão que estava lá. Nunca. Mas nunca, indo e voltando, nunca. E eu sempre tive personalidade forte. Mas sempre fui crente. Porque antes de qualquer personalidade vem um princípio. Ou os princípios. E aí eu quero dar uma dica para você aqui. Isso aqui vai te ajudar muito. Eu já vi muita coisa dentro de igreja, meu irmão. E tem umas irmãs que é um problema. Agora você acha que ela é um problema para a igreja? Não. Olha para mim e pergunta, onde é que elas são o maior problema? Para o marido delas. Vou te dizer por quê. Um monte de homem que eu conheci que tinha ministério, tinha chamado, mas tinha uma mulher briguenta ao seu lado. Entrava no departamento, entrava em outro, e o cara com um chamado pastoral, chamado profético. Pergunte a uma dessas pessoas estão hoje. E esses homens sem força, dominados, governados. A mulher começava dentro de casa a falar mal da liderança. E o cara não tinha a capacidade de levantar a voz e dizer para ela, pare de falar mal dos líderes, porque você está amaldiçoando a nossa casa. Não era homem o suficiente para mandar a sua esposa ficar em um lugar de equilíbrio. Não governavam nem a sua casa. A mulher brigava com todo mundo, era fight com todo mundo, falava de todo mundo, ninguém prestava. Ela era sempre a certa, todo mundo estava errado, ninguém prestava, todo mundo era carnal, só ela era espiritual. Sabe o que essas mulheres fizeram com o ministério dos seus maridos? Acabaram, detonaram. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, homem, te ajudar. Os entendidos de Bíblia vai saber o que eu estou falando. Jezabel só reina onde tem Acabe. Assuma o lugar, a sua postura de macho dentro da sua casa. Sabe o que Júnior diz a mim? Se eu começar a falar mal de qualquer pessoa, especialmente liderança. Agora pode ser a liderança que a gente nunca viu, mas a gente sabe que governa. Se eu começar a falar mal, ele se levanta na hora e ele diz, Rose, essa conversa está encerrada. Eu não quero ouvir a sua fala. Ela vai trazer maldição para a nossa casa. Esta coisinha mansa que você vê aqui. Paz, irmão. Exerce liderança na sua casa. Mulheres desgovernadas que acabaram com o ministério dos seus maridos. Nem começou, coitado. Porque se você coloca ele, ela vai junto. Quem está entendendo? Se você coloca a benção, ele é uma benção. Ele só não tem pulso, mas é uma benção. Se você coloca ele, ela vai junto. Mesmo que ela não esteja lá de frente, mas ela vai. No ouvido dele em casa. Isso é, deixa o versículo lá. Isso é uma falta de capacidade. Quem está entendendo? Amém. Quem ainda me ama? Estou falando a verdade para você. Se você quer crescer nessa casa, você homem, você quer crescer nesta casa, eu vou falar dessa porque é a que eu estou. Eu acredito que isso deve ser em qualquer igreja. Mas se você homem quer crescer nessa casa, governe sua mulher.
Vou dizer de novo, as irmãs estão tudo caladas. E os homens mais calados ainda. Eu ainda escutei amém de umas irmãs, mas os homens estão mudos. Vou dar a oportunidade de você exercer, levantar a sua voz e concordar com isso. Se você quer exercer um lugar de influência no reino de Deus, vou sair da casa, vamos para o reino. Se você quer exercer um lugar de influência no reino de Deus e você é casado, governe sua mulher. Deixe de ser frouxo. Assuma o seu lugar de macho, de homem dentro dessa casa. Exerça uma liderança cheia de amor, respeito e limite. Porque limite não mata ninguém. Umas mulheres tudo com a língua solta dentro de casa e os bocoió da vida. E morrendo dia a dia, porque não é capaz de governar a mulher que tem. E eu vou dizer outra coisa aqui mais. Ela pode ganhar 50 vezes mais dinheiro do que você. Indo e voltando, assuma sua postura de macho. Porque liderança de homem casado não é exercida porque um ganha mais e outro ganha menos, não. É exercida porque foi Deus que disse que é assim. E se Deus disse, você mulher fique sabendo que o fato de você ganhar rios de dinheiro não te faz em nada pular para um quadrado que não é o seu. E vá me amando. Porque eu só estou te ajudando. Tudo fora disso não avança. Eu vou dizer de novo, tudo fora disso não avança. Então o que é isso? Diga uma capacidade. Mais forte. O que é isso? O que é isso? E você, mulher, cuidado com o que você fala. Esse dia estava passando um negócio na televisão. E era um líder religioso, influente no Brasil, existem muitos, um deles, que estava falando um negócio que eu não concordei, nada a ver, e não era nem questão de doutrina, era outra situação. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu não concordo com o que ele está fazendo, Júnior. Não concordo com o que ele está dizendo. Meu amigo. Júnior levantou-se do sofá na hora. Se Rose... Não fale contra uma autoridade. Você está trazendo maldição para a nossa casa. Eu fiquei. Mas eu já disse a você. Mas, Júnior, eu já disse para você, Rose. Eu não vou ficar aqui ouvindo você falar mal de autoridade. Aí eu. Tá bom. Desculpa. Deixa eu olhar para a cara dos homens. Os bênçãos. Todos os homens repitam assim comigo, com voz de homem, de macho. Quem entendeu? É voz de macho. Levanta sua mão direita, o mais alto que você puder, e com voz de homem. Eu quero que você estronde esse lugar. Diga, eu não sou um calça frouxa. Diga, na minha casa, eu sou o líder. Diga, na minha casa, eu governo. Diga, na minha casa, eu sou uma extensão da liderança de Deus. Diga, eu não sou um calça frouxa. Vamos voltar para o texto. A palavra capacidade aqui, deixa eu te situar dentro do original dessa palavra. A palavra capacidade aqui é a palavra dunamis, e significa poder que uma pessoa mostra ou desenvolve. Repetindo, capacidade aqui significa poder que uma pessoa mostra ou desenvolve. Perceba, a gente não vem pronto. Essa capacidade aqui a gente está desenvolvendo no dia a dia da igreja local. Um culto como esse está desenvolvendo isso aqui. Por quê? Porque está pondo limite. Está dizendo isso aqui é errado, isso é certo. Está apresentando o caminho da vida e o caminho da infertilidade.
Você escolhe, eu escolho, nós escolhemos. Então, vir aos cultos é receber essa capacidade. Agora, quando a gente avança para o próximo verso, a Bíblia diz no 16, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Diga imediatamente. Eu gosto dessa palavra. O que recebeu 5 saiu imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Obediência atrasada é desobediência. O que foi que Deus te entregou? O que foi que o Senhor da Seara te confiou? Pergunta, o que você tem feito com isso? Esse que recebeu 5, você percebe o quanto ele era capacitado. Ele foi o que mais recebeu. E assim que ele recebeu, imediatamente, sem demora, sem desculpa, ele saiu. Saiu para quê? Ele saiu para negociar. E nessa negociação, ele dobrou o que ele recebeu. Ele recebeu 5, agora ele tinha 10. Continuando, a Bíblia vai dizer, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, perceba que de fato, esse era o que tinha menos capacidade. Olha o que ele faz com o que ele recebe. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, porque não importa quanto tempo passe, o dia da prestação de conta vai chegar. Jesus voltará, queridos. Depois de muito tempo, voltou o Senhor. Maranata. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, presta atenção. Não olha para isso como uma passagem que você já conhece. Presta atenção. Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. A palavra fiel que nós encontramos aqui no original, ela significa uma pessoa que mostra-se fiel no exercício de um comando. Repetindo, quando a Bíblia diz que o Senhor disse para esse homem, servo bom e fiel, esse Senhor estava dizendo, muito bom, muito bem, servo bom, e servo que demonstra fidelidade na execução dos meus comandos. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, a mesma coisa que ele disse ao que multiplicou para 10, ele disse aqui ao que multiplicou para 4. Ele disse, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora eu quero que você redobre sua atenção sobre o próximo verso, o verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, chegando por fim, por último, sempre o tardio. Sempre aquela pessoa lenta para obedecer. Aquela pessoa que fica ganhando tempo. Chegou, enfim, o que recebera 1 e disse, olha o discurso desse cara. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse aqui tinha coragem de mamar em onça, meu amigo. Olha o que ele diz. Senhor, eu fico imaginando ele olhando os 2 colegas trazendo o dobro do que ganhou. E enquanto ele olhava, ele meditava na resposta que ele ia dar. Ele calculava as palavras. Sabe aquela pessoa que calcula as palavras para se safar? Para dizer, ó, todo mundo é culpado, mas eu não. Olha, eu não avanço nessa igreja porque Mariquinha, mulher. Eu fico triste, sabe? Porque eu queria fazer mais para Deus. Mas Mariquinha é uma peste.
Ô mulher envenenada que eu não gosto dela. Parece o cão falando. E colocando a culpa em todo mundo. Ah, porque eu estou abatida. Ah, porque esta igreja. Ah, porque esta casa. Ah, porque esta liderança. Essas lideranças destes departamentos. Ah, não aproveitam o meu dom. Que dom? A Bíblia fala de capacidade. E eu já falei um pouquinho para você o que é uma verdadeira capacidade. Mas essas pessoas vão procurar os culpados. Olha o que esse cara diz. Ele declara: Senhor, sabendo que és homem severo. Você sabe o que significa a palavra severo aqui? Lembrando que ele está falando do Senhor. Ele está na frente do Senhor, falando do Senhor para o Senhor. Quem está entendendo? Olha o que o cara diz. Quando ele diz, sabendo que és homem severo, sabe o que significa a palavra severo? Duro, difícil, bruto, rígido, inflexível, violento, ofensível, intolerável. Olha a capacidade do infeliz de porta. Ele pega o que ele tem, que estava enterrado, e quando ele chega para prestar contas, ele começa dizendo: a culpa de eu não ter multiplicado é sua, líder. É sua, Senhor, porque você é severo. Ou seja, você é duro, você é difícil, você é bruto, você é rígido, você é inflexível, você é violento, você é ofensivo e você é intolerável. Não, quem concorda comigo que coragem ele tinha? Coragem e rebeldia. Porque toda pessoa assim tem espírito de rebelião dentro dela. Espírito de rebelião. Eu conheço de longe. Olha, pode botar a carinha mais angelical. Rose. Paz. Dentro do meu coração. Eu sei exatamente. Olha, tem coisa que eu nem queria saber. Eu digo para a Júnior, eu nem queria, Júnior. Mas é como um cheiro ou um mau cheiro. Não parece, não tem aparência, mas por dentro aquele sepulcro caiado. Você sente. Não engana, meu amigo, não engana. Não engana, não engana Deus, não engana líderes que têm comunhão com Deus, não engana. E acredite, essas pessoas não deixam de receber oportunidades. Deixa eu olhar para a sua cara. Como assim, Rose? Porque se Deus não desistiu delas, nós também não desistimos. Agora, a gente não é idiota. A gente dá e a gente fica observando, orando, notando os detalhes nessa trajetória. Esse cara chega para o Senhor, ele diz isso. Ele diz: Tu és homem severo que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Sabe o que ele estava dizendo? Deus não precisa de mim. Muita gente rebelde tem isso aqui na boca. Ela sabe que está em desobediência, e ele pensa assim: Deus não precisa de mim. Olha aí quantas pessoas fazem o que eu fui chamado para fazer. Deixa eu aqui no cantinho, no banco. Deus não precisa de mim. Era isso que ele estava dizendo. Você é tudo isso, duro, inflexível, bruto. E outra coisa, se o Senhor quiser, o Senhor dá um sopro aqui, e esse se transforma em 11, mais do que aquele lá. O Senhor não precisa de mim. Tem um monte de crente com essa doutrina. A doutrina da imprestabilidade. As coisas acontecem sem eu me envolver. Deus não precisa de mim. Está vendo essa cadeira? É tão fofinha, deixa eu nela.
Olha que monte de gente fazendo aqui, glória a Deus. Eu sou mais um. E Deus está dizendo, não. Se você se juntar a esse exército, tudo vai ser ainda mais potencializado. Então você não é inútil. Repetindo, você não é inútil. Pelo amor de Deus, concorda com isso? Eu disse que você não é inútil. Ajuntas onde não espalhaste. Receioso, receoso só para não multiplicar. Mas para soltar a língua, pense numa coragem. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aí o Senhor responde. E isso aqui eu quero ver com você com detalhe. Próximo verso. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Você sabia mesmo que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Se tu realmente sabia disso, cumpria então que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Volta para o verso 26. Isso aqui é muito, muito, muito relevante, muito, muito impactante. Porque essas duas palavras que nós encontramos aqui, elas estão muito além da percepção que temos quando lemos elas. Quando o Senhor chega para esse homem em resposta a toda balela que ele acaba de falar, o Senhor diz, servo mau. Interessante que sobre os outros, ele vai dizer, servo bom e fiel. Sobre este, ele vai dizer, servo mau e negligente. Observa comigo, a palavra mal aqui não tem nada a ver com o mal que nós conhecemos no nosso português. Se eu passasse o microfone e a pergunta fosse, o que é mal para você, uma pessoa mal? Você ia dizer que maltrata pessoas, que faz maldades, que machuca pessoas, que ofende pessoas. Isso é uma pessoa mal. Só que você percebe que isso aqui não tem nada a ver com pessoa? Não tem pessoas envolvidas. Quem entendeu? Então, quando o Senhor chega para esse homem e diz servo mau, se você gosta de anotar, esse é um bom momento. A palavra mal aqui, no original grego, é a palavra poneros. O Senhor está dizendo servo poneros. E o que significa a palavra poneros? Cheio de labores. A palavra labores significa cheio de trabalho, cheio de tarefas, tarefas árduas e demoradas. Pressionado e atormentado por trabalhos. Preste atenção. Quando o Senhor chega para esse homem para dar-lhe uma resposta sobre a sua justificativa inútil, ele vai dizer, você é um servo mau, você é um servo poneros, ou seja, você é um servo cheio de trabalho. Como assim? Quem concorda comigo que ele não estava trabalhando para o Senhor? Se ele não estava trabalhando para o Senhor e ele era um homem cheio de trabalho, ele estava trabalhando para quem? Para quem? Você conhece gente que diz assim, pastor, eu até queria servir na igreja, Deus o sabe. Eu só não tenho tempo, pastor, porque é tanto trabalho. Eu tenho uma família, né, pastor, para sustentar. Quem disse a você que Deus chama desocupado? Todo mundo que trabalha nessa igreja tem um trabalho lá fora, meu irmão, para executar. E é árduo, é duro. Mas sabe o que foi que essas pessoas entenderam? Que não existe o ministério da inutilidade. Elas decidiram produzir para Deus, afinal de contas, Deus nos serviu com o seu próprio filho. Jesus nos serviu com sua própria vida. Quem concorda com isso? Como eu posso, mas negar o meu serviço para alguém que me serviu com a própria vida? Então isso não é desculpa. Eu disse para você no início dessa ministração que eu trabalhava 9 horas diárias. Fazia faculdade. E era uma pessoa presente e que servia na minha igreja local em todas as áreas que estavam ao meu alcance de servir. Antes de ir para o trabalho, tinha um culto matutino. Eu acordava antes do horário para ir para a igreja orar.
E era 9 horas pegado. E eu estou falando de uma jovem de 18 anos de idade na época. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos de idade. Mas eu tinha amor. Mas eu tinha paixão. E eu tinha uma coisa chamada gratidão. Eu não podia viver uma vida longe do serviço ao meu Deus, porque o amor fazia com que eu desembocasse o serviço, derramasse o meu serviço. Aqui a Bíblia fala de um homem cheio de trabalho, trabalho árduo, tarefa árdua, demorada, homem que estava pressionado e atormentado com o talento que o Senhor deu a ele, com o seu próprio trabalho. Conhece gente assim? Atormentada para ganhar dinheiro. Atormentada para ter mais recurso. Só não faz nada na casa de Deus, porque não tem tempo. Mas as pessoas estão perturbadas, atormentadas, angustiadas. Por quê? Porque elas estão cheias de tarefas, cheias de trabalhos, cheias de labores. Quem está entendendo? A palavra mal aqui também significa alguém que está machucado, ofendido. Quando o Senhor diz para esse homem, você é um servo mau, você é um servo negligente. A palavra poneros, mal, além de tudo isso que eu falei para você, significa aborrecimentos. Você conhece alguém que um dia já serviu a Deus? Já amou o Senhor e já serviu a Ele? Mas foi ofendido, foi ofendida? Foi machucado, foi machucada? Isso é o significado da palavra mal aqui. Servo mau, servo poneros, servo cheio de trabalho, servo cheio de labor, servo que está envolvido com suas próprias causas e não dedica-se ao serviço da casa de Deus, e alguém que está aborrecido. Não, Rose, eu saí desse departamento, sabe por quê? Porque a irmãzinha, o irmãozinho fez isso. Aí deixei eu aqui no meu cantinho, na minha cadeira. Você é um servo mau, se você age dessa maneira. Por causa de um aborrecimento, você abriu mão de uma vida de serviço a Ele. Está assim, ó, dentro das igrejas. Um dia eu já fiz, um dia eu já fui, um dia eu já executei. Hoje, não, quero não. Já me machuquei demais, me doei demais, pessoas me decepcionaram, pessoas fizeram isso comigo. Não quero. Ah, você vai entender um negócio muito sério aqui. Quando o Senhor vai lidar com esse homem, Ele não considera o que alguém fez contra ele. Ele considera a postura desse homem frente ao que fizeram com ele. Porque o nosso pastor tem dito aqui, isso é uma verdade absoluta. O ofendido não é inocente. O ofendido decidiu ficar ofendido. Por isso que falando sobre o ofendido, Jesus disse, essa pessoa, se não perdoa, ela não recebe perdão. Mas eu fui ofendida. Você escolheu ficar ofendida. Você foi ofendida. Você foi machucado, ok. Mas o que é que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Perdoe. Quantas vezes? 70 vezes 7 ao dia. Pessoas que, anos ofendidas. Anos guardando alguma mágoa contra um líder, contra alguém que já passou. A pessoa está lá na frente e você está aqui moendo esse negócio como um tolo. Mas chegará o dia da prestação de contas, e quando a prestação de contas chegar, não vai contar o fato de alguém ter feito algo contra você e você não ter feito nada que Deus te mandou fazer. Isso simplesmente não vai contar, e eu vou te provar.
vai contar a sua postura em decidir segurar a ofensa e caminhar com ela, sentadinho no banco, aquecendo a cadeira. Isso não tem desculpa. Eu vou te provar. Então não importa o que A, B, C, pastor fulano, pastor cicrano, Deltrano, Mariquinha, Zefinha, Joaquim, sei lá, Pitágoras, sei lá quem foi que passou na sua vida e rasgou uma parte da sua alma. O mestre é o Senhor da cura. Que evangelho é esse que não funciona na sua vida para curar ferida? Vou perguntar de novo para você. Que evangelho é esse que não funciona na sua vida para curar uma ferida emocional? Não, porque tem tanta gente ofendida, machucada. Ai, ui. Levante-se. Bata a poeira. E entenda, um dia eu vou prestar conta ao Deus que me deu talento. E eu não vou ficar detida. Ofensa é pequena demais para me deter. Sabe o que é a ofensa? Olha para cá, olha para cá. Sabe o que é a ofensa? É um toquinho desse tamanho. Aqui está o chão. E a ofensa é um toco desse tamanho. Que muita gente passou sua própria corrente e se amarrou. E está lá. Tudo que você faz é rodar ao redor do toco. Rapaz, isso é algo muito pequeno para te deter. Isso é algo muito pequeno para te segurar. É um toco desse tamanho. Deus está dizendo para você hoje, tira essa corrente. Arranca essa prisão emocional. Joga fora essa desculpa. E corre para o plano que eu tenho para você. Porque eu te chamei para ser servo. O diabo vai dizer, é grande demais, você não consegue. Se você for, vão te machucarem de novo. O mundo vive machucando pessoas o tempo todo lá fora. E ninguém desiste de estar na empresa, sabe por quê? Porque ganha salário no final do mês. Qual empresa você trabalhou que pessoas não te machucaram? Por que você continuou lá? Eu te digo, por causa de um salário. A pergunta é, um salário vale mais do que uma eternidade? Elas te machucaram lá e você ficou lá. Não deixou de trabalhar. Não deixou de servir. Pessoas te machucam num ambiente como esse. E você diz, é demais para mim. Eu não aguento, eu não sou obrigada. E você se prende no toco. E fica. E os anos passando. E o talento enterrado. E o talento enterrado. E você jurando que tem razão para dizer não a Deus. Não, você não tem razão. Você está enganado, você está enganada. Todos os lugares onde tiver um humano, ele vai te machucar. Igreja não é lugar de gente perfeita, meu irmão. Igreja é lugar de gente que está buscando ser melhor a cada dia. E por que eu me mantenho servindo nesse lugar? Porque eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei para quem eu estou fazendo. Você acha que num lugar desse, de 400 ao todo, aproximadamente, 400 pessoas, é todo mundo que gosta de você? É todo mundo que gosta de mim? Você acha mesmo que nessa quantidade de gente, todo mundo gosta de mim? Jesus tinha no grupo de 12, que roubava ele. Ele disse, se fizeram assim comigo, vão fazer com você. Eu não me engano, eu sei. E está tudo bem. E eu não vou parar de fazer o que eu faço por causa de cara feia. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me alistou para essa batalha. Eu sei quem é o meu capitão. Eu sei. E o soldado em serviço não se embaraça com os negócios desta vida. Tudo que ele quer é agradar quem o chamou, quem o alistou. Eu por você foi a pessoa que te machucou há 20 anos atrás? 10, 15, 3 dias, 5 dias? Quem foi que morreu por você? Não, eu quero que você responda. Quem foi que morreu por você? Jesus. E a quem é que você deve servir? Jesus. E por que você não está servindo?
a sua desculpa? Eu te digo, ela não existe, é só uma ilusão. Que Deus está fazendo assim hoje nesse toco. E dizendo, você está livre, corra, avance, sirva, se envolva, multiplique o dom e o talento que eu, Senhor, te confiei. Agora pega essa, eu estou finalizando. Sabe o que significa a palavra negligente? Porque aqui tem servo mau e negligente. Sabe o que significa a palavra negligente no original? Okneros. E essa palavra significa alguém que é lento e olha para trás. Gente que não serve hoje porque está olhando para trás. Gente que não se envolve hoje porque está olhando para trás. Porque fizeram isso. Porque disseram isso. Porque agiram assim. Não importa. Eu declaro, queridos, você nem é mau e você não é negligente. Em nome de Jesus, recebe isso. Você não é mau e você não é negligente. Você conhece a história da mulher de Ló? O anjo chegou e disse, saiam da cidade. Sodoma e Gomorra será destruída. Saiam rápido. E no caminho, enquanto andam, enquanto caminham, enquanto estão se dirigindo para o lugar que eu tenho reservado para vocês, enquanto andam no caminho, não olhe para trás. O que foi que aconteceu? Em determinado lugar do caminho, a mulher de Ló. Sodoma e Gomorra estava sendo destruída aqui. Tinha um verde esperando por eles ali. Tinha um novo tempo, uma nova estação. Novos caminhos. Uma nova rota. Por causa da intercessão de Abraão, Deus enviou anjos para livrar Ló e sua casa. E uma simples instrução. Não olha para trás. Aquela mulher, enquanto caminhava com seu esposo e 2 filhas, uma família. Uma família. Aquela mulher, ela vira o rosto, ela olha para trás. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que instantaneamente ela se transforma em uma estátua de sal. Quem olha para trás é pedrificado. Quem olha para trás é pedrificado. Morre no meio do caminho. Sabe o que Ló e suas 2 filhas fizeram? Tiveram que continuar a jornada. Mesmo quando sua esposa e sua mãe ficou estatalada naquele lugar. Porque eles entenderam, não é porque um morreu que a gente vai morrer junto. Não é porque alguém deu para trás que eu vou seguir o mau exemplo. Doeu? Foi fácil? Não. Eu imagino que por alguns momentos eles pensaram, vamos levantar essa estátua e vamos nós 3 carregando ela. Vão. A mulher já estava morta. Quantas pessoas morrendo dentro das igrejas. Por conta de fulano. Por conta de cicrano. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua posição. Seja um homem, uma mulher de Deus. A partir de hoje, pare de dar desculpa e comece a se dirigir para o lugar que Deus tem para você. E escuta o que eu vou te dizer. Quando esse homem se aproximou de Deus, era a chance dele de dizer, tá bom, eu errei. Agora que eu vi a besteira que eu fiz, todos os meus 2 colegas progrediram. Olha eu onde estou. Senhor, me perdoe. Eu te digo, sabe o que esse Senhor ia fazer? Você tá bom. Eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou te dar a oportunidade de multiplicar esse talento mais uma vez. Mas não, ele se manteve na sua desculpa. Escuta o que eu vou ler para você. O maior problema não é o erro cometido, mas o esforço para tentar justificá-lo. Repetindo, o maior problema não é o erro cometido, todos nós erramos, todos nós falhamos. O problema é o esforço
que a gente faz para tentar justificar o erro que a gente cometeu. Não, eu fiz isso, mas fiz por conta de fulano. Não, eu estou assim, mas estou assim por causa de Detrano. Ei, joga esse esforço fora hoje. Pega esse esforço, pega essa força para você focalizar no que importa. O Deus que te chamou é digno do teu serviço. E não importa o que pessoas fizeram ou vão fazer com você. É a Ele que você está servindo. E para finalizar, o verso 28 vai dizer, olha isso, eu disse que ia te provar e vou. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora escuta, segura na cadeira e escuta esse próximo verso. E o servo inútil, disse o Senhor, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o Senhor não disse, foi Joaquim que te machucou? Você está inútil na igreja, assim, sem produzir nada, porque alguém te feriu? Filho meu. Sim, você é o bichinho de Jacó, sorriso é colesterol. Você venha cá para o peitinho do papai. Vou chorar contigo, meu menino. Não. Deus não vai tratar como criança quem não é criança. Aqui ele não cita ninguém nem nada. Ele lida com a pessoa única que está ali diante dele. Eu vou lidar com você. Fulano, Beltrano, Cicrano. Esquece. Na vez de eu lidar com ele, eu vou lidar com ele. Mas na hora de lidar com você, eu vou lidar com você. Aos fiéis, ele disse, servos bons, fiéis. Fostes fiéis no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. Entrem no gozo do seu Senhor. Para esse ele disse, o que te espera é o lugar das trevas, o inferno. Ali há choro e ranger de dente. Lançai-o lá. Eu pergunto para você, se isso é real. E eu acho que aqui a gente não está contando história de carochinha para ninguém. Estamos lendo a Bíblia. Se isso é real, aonde você vai parar nessa prestação de contas? Se a prestação de contas fosse hoje, porque aqui a Bíblia não diz que o Senhor marcou data para voltar. Ele voltou de surpresa. Se ele voltasse hoje e fosse pedido conta do seu talento, você acha que você estaria no gozo do Senhor? Ou nesse lugar de trevas, choro e ranger de dente? Responda para você. Aonde você estaria? Quem você seria? E eu digo para você, isso não é uma palavra de condenação, isso é uma palavra de esperança. Porque isso aqui não é um martelo batido, isso aqui é uma vírgula. Deus dizendo para pessoas, é tempo de mudar, é tempo de guardar a língua, é tempo de parar de falar dos outros, é tempo de parar de culpar pessoas por causa da sua inutilidade, é tempo de assumir o controle da sua vida. Porque eu cuido da minha e você cuida da sua. Eu vou dar conta da minha e você vai dar conta da sua. Simples assim. Chegará o grande dia, mas da prestação de contas. E eu vou dizer para você, eu digo para Júnior em casa, eu digo, Júnior, olha, a minha coroa vai ser tão grande, que eu vou andar assim no céu. Só uma maneira de ilustrar, né? Porque pense numa pessoa que tenha consciência de que está fazendo nessa estação tudo o que tinha que fazer nessa estação. Não sou Deus para fazer todas as coisas,
Mas tudo que tem sido designado a mim pelo meu Senhor, eu digo diante dele e diante de você, eu tenho feito. É confortável? Não. Dá trabalho? Muito. Mas eu já entendi. Não vivo eu. Ele vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Deus está chamando pessoas para reocupar lugares. Lugares que você saiu, que não era para você ter saído. Você não saiu por direção. Porque as pessoas, quando elas estão insatisfeitas, elas fazem assim: pastor, olha, eu vou sair de tal departamento, pastor, porque chegou a minha data, sabe, assim, meu tempo encerrou, pastor. Vá atrás e você vai descobrir. 99,9999% não é direção, é insatisfação. Eu não gosto, eu saio. Não fez o que eu quero, eu me retiro. A quem é mesmo que você está servindo? Quem é mesmo o seu Senhor? Quem é que manda em você, afinal de contas? Porque desde que eu me converti, mas quem manda em mim é Deus. Olha, se eu fosse fazer o que eu queria fazer, eu estava muito longe desse lugar que você está me vendo agora. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu decidi fazer, não o que eu quero, mas o que Ele quer que eu faça. Isso é uma pessoa que tem um Senhor sobre ela. Ela não é senhora da sua própria vida, não é senhor da sua própria vida, não. Ele entregou o comando a alguém, alguém é meu Senhor, Deus é o meu Senhor. É a Ele que eu estou servindo. E é a Ele que eu me rendo. Repito. Pessoas aqui que nunca deveriam ter saído do departamento que foram colocadas. Era a sua chance. A sua chance de desenvolver a sua personalidade. A sua chance de segurar a sua língua. A sua chance de amadurecer o fruto chamado amor. Mas porque você queria tudo mais fácil, você simplesmente bateu os pés. A poeira cobriu e você deu as costas. Deixa outras pessoas aí. Isso não é para mim. Eu não aguento. E eu vejo essas mesmas pessoas querendo crescer, pleiteando lugares, e tudo isso é muito lícito, porque a Bíblia diz que quem aspira o episcopado, excelente obra almeja. Mas eu quero te dizer, todos os departamentos que eu passei na minha vida, eles me treinaram, eles me habilitaram, eles me forjaram. Eu me lembro de uma vez que eu cantava no louvor, e era a esposa do pastor que era a líder do louvor, lá no Verbo da Vida de Agrestina. A irmã, no ensaio, sabe o que ela disse? Porque eu cantava tentando dar o meu melhor. Na época, eu escutava muito um grupo de louvor, famosíssimo, conhecidíssimo no Brasil. E a cantora tinha aquela voz bem assim. Ah, não sei nem como é o nome disso, que faz assim. Ah, que dá essa tremidinha no final. Não, a tremidinha. Ah, quê? Pronto, vibrado. Vibrató. Ó, é chique. Eu querendo ser chique. Tinha um grupo de louvor como inspiração. Sabe o que ela disse para mim no ensaio? Na frente de todo mundo do ensaio. Rose, pare com esse. Ah! Aqui é para cantar assim. Ah! Aí eu. Ah! Nunca comentei com meu marido nada disso. Ele nem sabe disso. Nunca fui para casa fofocando. É um absurdo, viu? A pessoa sai do trabalho, vai direto para esse ensaio e ainda tem que escutar que não pode fazer. Ah! Tem que fazer. Ah! Não fazia sentido para mim fazer. Ah! Para mim fazia sentido fazer. Ah! Eu gostava do. Ah! Ela podia ter dito isso nos bastidores. Ela podia ter muitas maneiras de compartilhar aquilo. Mas ela decidiu soltar. Pá. E eu?
Talvez pessoas olhem para mim nessa igreja e tenham uma visão muito errada de mim. Rose? Não, amados, eu tenho uma personalidade forte. Eu sei disso. Mas repito o que eu disse no princípio dessa mensagem. Eu tenho um princípio. Eu não vou deixar que a minha personalidade forte assuma o controle. Eu sei o que é princípio de submissão. Eu sei o que é princípio de honra. Eu sei o que é princípio, amados. E mesmo naquela época, tão no iniciozinho, nunca me opus. Fiquei naquele louvor até que os meus próprios líderes, Júnior era quem tocava, eu cantava. Júnior aprendeu a tocar violão nessa necessidade do grupo de louvor daquela igreja. Servíamos com toda a nossa força e empenho. Eu só saí quando o grupo cresceu e os meus líderes disseram para mim: Rose, temos outro departamento para você e para Júnior. E eu amei. Mas estive lá. Mesmo quando algo foi feito que eu não gostei, que não tinha necessidade de falar. Sabe que eu não lembrava disso? Eu lembrei disso agora. Rapaz, faz tanto tempo isso, eu não lembrava disso. Não é aquela coisa, eu me lembro como se fosse hoje. Não, eu não me lembrava disso, me lembrei agora. Deus te alcançando. E dizendo para mim e para você. O que foi que disseram? Como te trataram? O que foi que fizeram contra você? Isso é muito pequeno. O maior. O maior. O maior. O maior.